Bem-vindo ao canal Ópera com Sandra. E falando de ópera, lá vamos nós. No vídeo anterior, falei sobre as primeiras tragédies lyriques ou tragédies musique de Lully. Contei como o compositor, ao receber do rei um monopólio da Académie Royale de Musique, em 15 anos consolidou a ópera francesa. Hoje, vou falar para você as características dessa ópera. Vamos nessa? Em 1673, após assumir o controle da Académie Royale de Musique e o monopólio da ópera na França, Lully produziu Cadmo e Hermione, como falei no vídeo anterior. Essa tragédie musique deu origem ao gênero que dominaria a sua produção e marcaria sua influência na França por muitos anos. Ao longo de suas 13 composições, 11 delas com libreto de Philippe Quinault, Lully definiu o tom dramático e todas as características musicais do gênero por quase um século. É interessante notar que Cadmo e Hermione já incluía as principais características do gênero. Na verdade, a tragédie musique surgiu quase que completamente formada. Ela resultou de uma extraordinária amálgama de elementos pré-existentes. Das tragédias de Corneille e Racine vieram a estrutura de 5 atos e o uso dos versos alexandrinos com 12 sílabas poéticas. Do Ballet de Cour vieram os prólogos alegóricos e os divertissements, caracterizados por danças e coros. Da pastoral, da comédia e da tragédie ballet vieram outros elementos musicais e dramáticos. A maior realização de Lully foi sintetizar todos esses elementos em uma forma de arte, onde música, drama, dança e encenação estavam subordinados a uma unidade dramática predominante, uma obra de arte total. Essa mistura eclética se mostrou extremamente popular, agradando a todos os níveis da sociedade. E, com o monopólio obtido pelo rei, Lully assegurou que apenas suas óperas atendessem ao gosto do público dentro deste novo gênero. Após 1673, Lully apresentou uma nova tragédie musique por ano. Além disso, o público assistia remontagem de suas óperas anteriores, consolidando ainda mais a sua popularidade. Dado que os aficionados pelo gênero podiam comprar assinaturas e que a temporada durava a maior parte do ano, não é surpreendente que muitos soubessem de cor todas essas obras. Há relato, inclusive, que cantavam junto com os cantores. Lully foi um dramaturgo musical, talentoso e exigente. Teve a sorte de poder contar como seu colaborador principal Philippe Quinault, um dramaturgo cujos libretos, inicialmente criticados, tornaram-se modelos para os libretistas. Sua tragédie musique, ou tragédie lyrique, como foi denominada 85 anos depois de sua criação, estabeleceu padrões específicos e teve muito pouco em comum com a ópera italiana. Explico. A Itália não tinha um poder político central. Era formada por uma coleção de pequenos estados independentes. Isso fez com que em Veneza, Nápoles, Roma, Florença e outras cidades fossem desenvolvidas tradições culturais e artísticas próprias, levando a uma diversidade de experiências operísticas. Já na França, a ópera nasceu para agradar ao rei Luís XIV, o Rei Sol, que personificava o gosto estético de toda a nação. Era a ópera do rei, escrita para o rei e para a nobreza, concentrada em Paris e Versalhes, muito diferente da ópera italiana. Essa ópera, a tragédie musique ou tragédie lyrique, teve como características uma abertura francesa, como vimos no vídeo 26, um prólogo homenageando o Rei Sol, seguido de 5 atos, balés, coros, inúmeros instrumentais
intimamente associados ao drama, temas baseados na mitologia clássica ou em épicos medievais, destacando as virtudes de Luís XIV. Ausência de figuras cômicas, exceto nas duas primeiras composições. Ser imponente, formal e distinta da vida normal. Ter estrutura musical e recitativos focados no drama, sem virtuosismos vocais. Recitativos adaptados à língua francesa, baseados no estilo declamatório do teatro. Áreas curtas, disseminadas entre recitativos e sem a exuberância melódica da ópera italiana. Homens interpretando papéis masculinos e mulheres os femininos, sem castrate e sem coloratura. Lully integrou recitativos, danças, figurinos, cenários e maquinários num espetáculo total, deslumbrante. O público maravilhava-se com os cenários extravagantes, que podiam incluir nuvens suspensas, com 30 músicos tocando, monstros marinhos, castelos surgindo das profundezas e ondas do mar invadindo o palco. Tudo em suntuoso barroquismo, pensado para provocar deslumbramento, encantamento, ilusão e prazer. Seus imponentes coros e sua sofisticada escrita musical adicionaram uma grande profundidade musical à ópera. As soluções que Lully encontrou para os desafios do estabelecimento da ópera francesa foram tão inovadores e eficazes que, aliadas ao seu controle absoluto sobre o gênero, permitiram-lhe alcançar plenamente o objetivo de criar um modelo operístico. As tragédies lyriques de Lully foram veneradas na França, consolidando um estilo francês. Suas técnicas de escrita triunfaram no norte da Europa e seu estilo tornou-se uma referência amplamente imitada dentro e fora da França. Em 1687, o compositor sofreu um acidente ao ferir o pé com um bastão que usava para marcar o tempo para os músicos. O ferimento infeccionou, evoluindo para uma gangrena e o levou à morte em 22 de março do mesmo ano. Lully deixou um legado de 11 comédies-ballet, 32 ballets de cour, músicas litúrgicas, uma pastorale lyrique e 13 tragédies lyriques. Impôs uma tradição e técnicas específicas que regulariam o curso da ópera francesa. Seu estilo permaneceu enraizado profundamente no gosto francês e por mais de 80 anos serviu de modelo para os compositores. Mas afinal, quem foram os compositores que herdaram e deram continuidade a essas tradições? Essa história você já sabe, não é? Vai ficar para o nosso próximo encontro. E se você gostou de saber um pouquinho sobre as características das óperas de Lully, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe com um amigo e, claro, deixe uma mensagem para mim. Muito obrigada, boa semana e até a próxima!